Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema importantíssimo para a efetividade da execução trabalhista. Falaremos sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, onde você irá ampliar o polo passivo da sua execução, atraindo a responsabilidade dos sócios. Eu vou abrir um modelo de petição aqui do nosso escritório e vou te explicar quais são os requisitos para o IDPJ aqui na seara trabalhista, aqui no processo do trabalho. Portanto, vamos ao vídeo. Diversas foram as tentativas de expropriar os bens da empresa, todas frustradas. Você tentou ordem cisbajuda e teimosinha, não encontrou nada. Renajude também não deu certo. Mandado de penhora e avaliação, enfim. Você já tentou de diversas formas encontrar bens passíveis à execução em face da empresa, todas frustradas. Chegou o momento de ampliar o polo passivo da sua execução. Quanto mais gente compor o polo passivo na execução, melhor, maiores as suas chances de localização de bens. E você vai fazer essa ampliação instaurando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E está aqui um modelo utilizado por mim aqui no escritório e vamos tecer alguns comentários sobre esse incidente. Pois bem, vamos à análise da nossa petição. Está aqui o requerimento de instauração do IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e eu sempre o faço requerendo também uma tutela antecipada de natureza cautelar, determinando-se o imediato bloqueio das contas dos sócios. Mais na frente a gente vai discutir sobre isso. Vamos à fundamentação do IDPJ. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica admite duas correntes, a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior é aquela lá do processo civil, com previsão no artigo 50 do Código Civil, dizendo que a personalidade jurídica da pessoa jurídica pode ser afastada em duas hipóteses: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, na instauração do incidente, lá no processo civil, você tem que comprovar, e o ônus é seu, você tem que comprovar, durante a abertura, durante o julgamento, a instrução do incidente, você precisa comprovar o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial, quando os bens estão no nome dos sócios, por exemplo, mas a serviço da empresa. Isso é confusão patrimonial e você precisa comprovar isso lá na execução decorrente do processo civil. Aqui na nossa sistemática trabalhista, nós adotamos a teoria menor, pelo menos majoritariamente, a jurisprudência adota a teoria menor do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que é importado do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que possui uma sistemática semelhante ao processo, ao direito material do trabalho e o direito processual do trabalho, por que não? Tá? É uma sistemática semelhante que visa proteger o hipossuficiente lá nas relações de consumo e aqui nas relações de trabalho, nas relações de emprego. Portanto, como são microsistemas semelhantes, são microsistemas que possuem identidade, a jurisprudência trabalhista passou a adotar a teoria menor do IDPJ, com base no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ou seja, se a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos direitos trabalhistas, esta personalidade também, esta pessoa jurídica também pode ser desconsiderada, atingindo-se os bens dos sócios. Com isso, eu quero dizer que não preciso, no processo do trabalho, na execução trabalhista, eu não preciso comprovar o desvio de finalidade. Eu não preciso comprovar a confusão patrimonial. Se de alguma forma, seja pela insolvência, seja por outro motivo, a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos direitos trabalhistas, desconsidere a personalidade jurídica. Tá? Desconsidere a pessoa jurídica
é o comando do artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, replicado aqui na execução trabalhista. Então, essa é a fundamentação que você vai utilizar no seu pedido de IDPJ. Tá? Portanto, não demanda maiores considerações, uma vez que a fundamentação baseia-se praticamente nesse dispositivo. Está aqui algumas jurisprudência também, que, enfim, todos os tribunais adotam essa corrente em sua maioria, tá? Então não vai ser difícil achar uma jurisprudência. E aqui eu sempre gosto de evidenciar, tá, o quadro societário, tomando por base o QSA, certo? A consulta do quadro de sócios e administradores lá no site da Receita. Você digita aí no Google, consulta cartão CNPJ, digita lá o CNPJ da empresa e abaixo no cursor da tela vai ter lá a consulta ao quadro de sócios e administradores, e eu sempre evidencio aqui o nome completo dos sócios, demonstrando que eu quero o direcionamento da execução para fulano de tal. Tá? E aqui você vai precisar indicar o nome completo de fulano. Se tiver o CPF, você consegue. Se tiver o CPF, você indica o CPF. Se tiver o endereço residencial, você indica o endereço residencial. Se não, pode ser o endereço profissional, que confunde-se com o endereço da empresa, tá? Uma vez que ele deverá ser notificado para, em 15 dias, se manifestar sobre o incidente, se manifestar sobre o seu pleito, sobre o seu requerimento. Tá? Essas informações sobre o nome completo do sócio, aliás, o nome completo do sócio já tem lá no QSA, mas sobre o CPF e endereço residencial, para o caso, por exemplo, da empresa não estar mais em funcionamento, que vai dificultar a notificação do sócio, existem alguns sites especializados, tá, que você faz um cadastro e não são gratuitos, mas o valor é baixo. Tá? Existem alguns sites que você, por exemplo, digita o nome completo da pessoa e o estado de origem dessa pessoa. E o banco de dados vai puxar pessoas com esse mesmo nome e você consegue, eventualmente, identificar esse sócio puxando o seu CPF e puxando o seu telefone de contato, o seu endereço residencial. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns sites que fornecem esse banco de dados. Tá? E aí vai facilitar a notificação do sócio para fins de IDPJ. Tá? E aqui, como eu falei, está o pedido de bloqueio cautelar, o pedido de tutela antecipada, uma vez que é comum, infelizmente, após ser o sócio notificado do IDPJ, sabendo que a execução será direcionada contra si, ele começa a ocultar os seus ativos, ocultar o seu patrimônio, ele vai ter tempo razoável para isso, o que acaba frustrando também a execução contra o sócio. Então, com esse argumento, com base nessas considerações, você vai requerer uma tutela antecipada, pedindo o bloqueio cautelar das contas e das consultas Renajude, Cisbajude, dos sócios que você está indicando no seu IDPJ. Tá? Então, sem maiores delongas, é esse o pedido que você deve formular ao juiz quando frustradas as tentativas de execução contra a empresa. Então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Logo mais estarei gravando outras dicas que vão te ajudar a trazer efetividade para a sua execução trabalhista. Portanto, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo.